Após um primeiro tempo soberano e um segundo tempo de controle, o CSA embolsa R$ 1 milhão e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a classificação do CSA na primeira fase da Copa do Brasil, um 2-0 diante do Boa Vista em Saquarema. CSA com o resultado coloca mais R$ 1 milhão no bolso, além do que havia conquistado pela participação na primeira fase. E falando da segunda fase, CSA já tem o adversário definido para a sequência da competição e eu vou trazer isso também durante esse vídeo. Antes de trazer a minha avaliação, eu quero a sua aqui nos comentários. Como é que você enxergou essa vitória do CSA? Pode trazer uma avaliação geral do jogo, alguma avaliação individual também que você queira. Fique à vontade para comentar, fique à vontade também para deixar o like, isso faz com que o vídeo seja direcionado para mais pessoas. Também se inscreve no canal para que a gente possa alcançar a próxima meta dos 5.000 inscritos e compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores também, para que eu possa produzir ainda mais conteúdos como esse por aqui. Falando sobre o jogo, foi um jogo de uma forma geral marcado por muitos erros, talvez o ponto do nervosismo de uma primeira fase de Copa do Brasil. Acho que principalmente até os 20 minutos de jogo as duas equipes erraram demais, principalmente o Boa Vista. Pelo fator nervosismo talvez, apesar de um grupo muito experiente, mas também pela postura defensiva do CSA. O CSA incomodou demais, eu vou trazer a escalação do CSA. Teve um cinturão de volantes, uma segunda linha de marcação com 5 homens e uma marcação média-alta do CSA que, na minha opinião, foi fundamental para a construção do resultado. O CSA começa, na verdade o jogo começa muito travado, até por conta desses erros, só que o gol do CSA, o gol do Igor Bahia, na casa dos 23 minutos de jogo, destrava a partida para o CSA, faz com que o Boa Vista tenha que sair ainda mais para a partida, e o CSA ainda no primeiro tempo consegue o segundo gol a partir de uma bola parada. Ainda no primeiro tempo tem a oportunidade de fazer um terceiro, de fazer também, teve duas oportunidades claras do CSA de ampliar o resultado, uma com o Cachoeira e uma outra com o Wanderson. Foi um primeiro tempo praticamente de uma equipe só. O Boa Vista só acordou para o jogo na faixa dos 40, 38 minutos do primeiro tempo, em que o George teve que fazer algumas boas intervenções. Mas foi um primeiro tempo de um CSA muito soberano. Segundo tempo veio, e até pela necessidade de um Boa Vista de se lançar mais à frente, de buscar 2 gols para levar o confronto para os pênaltis, se teve um CSA que baixou um pouco mais a marcação, um Boa Vista que se fixou um pouco mais no campo de ataque, o que era natural, mas em que em pouquíssimos momentos do segundo tempo, ou em pouquíssimos momentos do jogo, de uma forma geral, o Boa Vista chegou a ameaçar. E quando ameaçou, encontrou o George do outro lado. CSA, eu acho que um dos pontos que o CSA terminou pecando foi não explorar tanto a exposição da equipe adversária. Com esse sair do Boa Vista para o campo de ataque, foram poucos os momentos em que o Cachoeira foi acelerado pelo canto esquerdo do ataque, foram poucos os momentos em que o Marcelinho, quando entrou no segundo tempo, também foi utilizado como uma válvula para a saída. E falando um pouco desses nomes, a escalação do CSA não teve uma grande surpresa, teve o nome do Georgime no gol, grande atuação do Georgime, pouco acionado, mas quando foi acionado foi muito bem. Cedric aqui na lateral direita, e aqui vai um ponto de elogio ao Cedric, acho que foi uma das melhores partidas dele na temporada, não precisava de muito, mas se tem um ponto de uma evolução, ou pelo menos de um jogo fora da curva no sentido positivo aqui do Cedric. Wanderson e Betão na zaga, o Enzo, apesar da presença de 3 volantes, o Enzo atuou como um lateral e não na segunda linha aqui do meio de campo. Enzo foi o lateral esquerdo, Nicola, Camacho e Vander, o cinturão dos volantes que eu falei antes, então, e que eu acredito que foi fundamental para o resultado do CSA. Cachoeira aqui pela ponta esquerda, o Brian um pouco mais aberto pelo lado direito e o Igor Bahia aqui à frente. O que eu falei da marcação alta do CSA que foi fundamental durante o primeiro tempo? O CSA colocou essa linha de 5 homens no meio de campo praticamente, com o Vander em alguns momentos saindo, mordendo um pouco mais, e o Brian aqui pelo lado direito, apenas o Bahia um pouco mais avançado, e esse fator da marcação um pouco mais alta do CSA durante a primeira etapa, quando o jogo ainda estava no 0-0 ou até mesmo no 1-0, isso incomodou demais a saída de bola do Boa Vista.
Essa marcação média-alta aqui do CSA lembrou muito os primeiros jogos da temporada, em que o CSA tinha algum fôlego a mais, tinha uma intensidade um pouco maior e conseguia pressionar a saída de bola do adversário. Acho que isso foi fundamental para o CSA construir o resultado no primeiro tempo, minar um pouco a equipe do Boa Vista nessa saída de jogo. No segundo tempo, até pela pressão, pela necessidade da equipe adversária, o CSA baixou muito mais a marcação, fez uma marcação quase toda no campo de defesa, inclusive o Igor Bahia também voltando aqui para o campo defensivo. Durante o segundo tempo algumas mudanças foram feitas, teve o nome do Marcelinho aqui no lugar do Brian. Essa foi uma das primeiras alterações, também com a saída do Camacho para a entrada do Ramon, a novidade do CSA. Aqui foi uma troca de um volante por outro, aqui foi uma troca de um meia ofensivo que estava atuando mais pelo lado direito, pelo um ponta direita, por um atacante de lado. E essa mudança eu entendo que era muito, as duas na verdade, para uma renovação de fôlego e principalmente para se ter mais uma válvula de escape aqui, já que o Brian apresentava algum desgaste. Então essas duas mudanças foram as primeiras do CSA, depois surgiram outras. Teve a entrada do Thiago Marques no lugar do Igor Bahia, uma troca de um centroavante por outro. E essa mudança aqui foi junto à entrada do Marcão no lugar do Cachoeira, e aqui já se tem uma mudança mais defensiva, aqui uma mudança mais conservadora de um centroavante por outro. Essas duas alterações foram feitas na casa dos 38, 40 minutos do segundo tempo. Aqui foi uma troca de um atacante de lado por um zagueiro, claramente para sustentar o resultado. E teve também a entrada do Silas. O Silas também entrou, mas já bem nos últimos minutos de jogo, e não para atuar como um lateral, e sim para atuar de fato como um homem do meio de campo. Mas uma avaliação geral, foi um CSA que conseguiu desempenhar bem, principalmente no primeiro tempo, poderia ter construído um resultado talvez um pouco mais elástico na etapa inicial, e teve um segundo tempo de sustentação, um segundo tempo de apresentar resistência defensiva e conseguiu fazer muito bem isso daqui. Se você tem alguma opinião contrária, algum outro ponto para agregar também, fique à vontade, comentando usando aqui a faixa dos comentários. CSA agora tem a equipe da Tunaluso para a próxima fase. Vou até colocar aqui a marca aqui da Tunaluso. Tunaluso que eliminou o Sampaio Correia. Um jogo jogando dentro de casa, jogando como mandante. A equipe da Tunaluso aplicou 1-0 diante do Sampaio Correia. O jogo que inclusive passou também pelo GE, foi um pouco mais cedo do que o jogo do CSA. Eu pude aqui acompanhar alguns momentos desse jogo. Um jogo bem sofrível tecnicamente, até pela condição de campo. E se tem um ponto em que o CSA tem que agradecer muito, é o fator mando de campo, né? Com todo respeito à condição da Tunaluso, mas hoje o que o CSA teve contra o Boa Vista foi algo muito bom. Um gramado que permitia o jogo, um estádio que não tinha lá uma grande pressão da torcida. Contra a Tunaluso, se fosse o jogo na região norte, se fosse um jogo no Pará, o CSA teria muita dificuldade com o campo e também com o fator da torcida, um campo um pouco mais tímido, mas que tem uma presença um pouco maior da torcida para pressionar. Então ao torcedor do CSA agradecer o fato do mando de campo, não só ao torcedor do CSA, mas também a toda a direção, a todo o elenco do CSA, agradecer que não tem que ir ao Pará para jogar contra a Tunaluso, porque teria um adversário muito mais complicado se fosse fora de casa, jogando no Rei Pelé. Acredito que o CSA tende a ter um jogo talvez mais simples do que teve contra o Boa Vista. Um pouco da minha expectativa, mas depois eu vou trazer uma avaliação ainda maior sobre esse Tunaluso, o que dá para esperar sobre a equipe do Pará. Deixa um pouco da sua expectativa para a segunda fase, deixa o like se curtiu o vídeo. Inclusive, nesses próximos dias eu vou estar trazendo um outro conteúdo falando sobre Copa do Brasil de 2026 e o CSA. Tem um fato que dá para dizer que preocupa um pouco ao torcedor do CSA, que pode preocupar um pouco o torcedor do CSA. Então fica ligado aqui na sequência do canal, se inscreve, ativa o sino de notificações também. Mas eu vou ficando por aqui, até a próxima.